Bem-vindos a mais um vídeo sobre o programa Happy Meal Readers. Eu sou o Francisco Garcia e hoje temos como convidada especial a pediatra Joana Martins. Olá Joana, bem-vinda para falar sobre a importância de manter a rotina de leitura nas férias de verão das crianças. Joana, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite, antes de mais. Realmente é um grande privilégio estar aqui e poder falar de uma coisa tão importante que é a leitura. Realmente, nas férias, apesar de muito difícil, é importante manter uma rotina com os nossos filhos, sobretudo em dois grandes e importantes pontos, que é a hora de acordar e a hora de deitar. Essa é a base. Essa é a base. O resto podemos variar um bocadinho, as horas da sesta podem navegar um bocadinho, pode até nem se fazer sesta um dia ou outro, mas realmente a hora de acordar e a hora de deitar são muito importantes. Porque nós funcionamos, somos um computador que funciona com horas marcadas e de acordo com a exposição à luz solar. Portanto, noites pela noite dentro e despertares muito tardios durante a manhã vão trazer dificuldades no sono, depois tornando-se mais difícil retomar os horários da escola. Por isso, sim, devemos ter cuidado com a questão da rotina no verão. Em relação à rotina da leitura, nada mais importante, mas isso eu quase que não vejo como uma rotina ou uma coisa obrigatória, vejo como um grande prazer, não é? Porque realmente poder ler e estar com os nossos filhos para ler é um grande, grande privilégio e uma grande maneira de nós fortificarmos a nossa relação com os nossos filhos. E nós atravessamos o verão, não é? Que é um tempo em que as crianças estão mais disponíveis para tudo, não é? Porque não têm aquela obrigação da escola, mas ao mesmo tempo mantemos a rotina dos horários e esta rotina da leitura. Que importância é que tem? É uma segurança para elas? O que é que isto pode fazer até na transição de ano escolar? Sim, de alguma maneira também serve para revisitar conteúdos nas transições de anos escolares, mas sobretudo também, muitas vezes, a leitura está associada ao final do dia ou à ida para a cama. E, portanto, é uma maneira de estarmos com os nossos filhos num ambiente mais calmo, mais controlado. E isso antecipa o dormir, e isso é realmente muito importante. Por outro lado, o facto de nos sentarmos com eles calmamente, revisitar personagens, locais, histórias, acaba por ser fundamental para estarmos com eles no nosso dia-a-dia. Aí estamos a fomentar o tal elo de ligação Sim, sem entre dúvida. pai e filho, não é? Entre mãe e filha, entre família, toda a dinâmica toda a está ali dinâmica. naquele momento. Sim, claro que sim. É porque nós temos que ver, quando nós abrimos um livro, nós estamos a fazer imensas coisas. Primeiro, estamos a respeitar o objeto do livro em si. Não é? Portanto, é um momento de respeito ao livro, ao conteúdo do livro. Por outro lado, estamos, como nós emissores, estamos a revisitar uma data de coisas. Eu divirto-me muito a ler livros aos meus filhos, não é? Porque puxa por nós, puxa pela nossa imaginação, foca-nos nos nossos filhos e naquilo que eles estão a pensar e sentir. Por outro lado, para eles também é um jogo de concentração. E que é muito importante, sobretudo quando estamos nas férias, é um momento de concentração. Nas férias podemos ser mais físicos, correr, nadar, brincar, todos os jogos e mais alguns. O sentar e ler um livro é um momento de foco. Portanto, é muito importante mantermos um momento de foco por dia. Por outro lado, como crianças, o ter acesso ao conteúdo do livro, o ter acesso à imaginação, à criatividade, é uma liberdade muito grande. Portanto, as férias podem não ser boas, podemos não estar num sítio maravilhoso, mas estamos com os nossos pais e numa ilusão que o livro nos traz. Portanto, é algo mágico e que deve ser mantido todos os dias. Sim, e temos de promover então estes hábitos de leitura mesmo durante o verão, por isso é que estamos aqui com este especial de verão. Mas depois temos aquela dificuldade. Como é que nós, enquanto pais, vamos escolher um livro? Como é que fazemos? O que é que temos de ter em conta? Porque nós sabemos, em teoria, que, bom, pelo menos temos de adequar a idade àquilo que vamos ler. Mas para adequarmos essa idade temos de ter em conta vários fatores. Como é que fazemos isso? Quando nós vamos escolher um livro, nós temos que ter idade, claro que temos que ter em questão a idade-alvo do livro. No entanto, mais do que isso, nós temos que ter atenção ao interesse da criança que nós temos. Portanto, às vezes são livros que não são apropriados para aquela criança, mas se ela tem um interesse por aquela área, vai despertar nela muito mais conhecimento e muito mais vontade de aprender. Portanto, mais importante do que a idade-alvo é o filho que nós temos, a criança que nós temos à nossa frente. E tentar procurar sempre coisas que lhes sejam atrativas. Por aí começa uma boa relação com os livros. Antes de ser uma estupada que é indicada para a tua idade, ser antes uma coisa que te diz respeito, que é do teu interesse, mesmo que não seja bem exatamente para a tua idade. Por exemplo, os bebés supostamente não deveriam ter livros. E nós sabemos que há benefícios inegáveis de ler uma história a um bebé, apesar de ele não ter uma linguagem verbal.
Porque há momentos de encadeamento, de ritmo, de rima, que são imprescindíveis para o desenvolvimento da linguagem. A linguagem desenvolve-se muito antes de nós começarmos a falar. É verdade, é verdade. Eu tenho isso com a minha filha. A minha filha Mercedes não dizia uma palavra, mas sabia, percebia tudo. E quando começou a falar, disse tudo de uma vez. Ela tinha ali todo um dicionário preparado. E de facto eu entendo aquilo que a Joana diz nessa importância. E depois nós temos aqui a parte emocional. Portanto, nós juntamos a parte de aprendizagem que os livros nos dão, não é? De palavras novas, de objetos que nós nunca ouvimos falar e que estão nos livros, não é? E aqui nos nossos mini detetives encontramos muito isso, não é? Acaba por ser uma aventura. Eu próprio muitas vezes vou ver a definição para lhes poder explicar de uma maneira mais pomposa aquela palavra que se calhar elas não estão bem a perceber. Mas depois aqui o elo de ligação, o carinho, o conforto, a segurança que ao lermos um livro às crianças podemos estar a gerar ali naquele momento. Sim, sem dúvida. O elo de ligação, a comunicação que se estabelece, não é? Porque se nós estamos a falar de comunicação, linguagem verbal, de compreensão, interpretação, nós podemos sempre nem abrir o livro, nós podemos só conversar sobre as imagens do livro. E ao estarmos a conversar com o nosso filho, estamos a abrir espaço, estamos a abrir tempo. E o tempo é precioso para as nossas crianças. Portanto, isso faz a ligação. As ligações não se fazem sem tempo. Abrir um livro requer tempo. Logo, é uma forte maneira de fazer uma ligação com eles. Então vamos aqui fazer um resumo de dicas. Dicas para conseguirmos manter a rotina durante o verão. Quais são as rotinas que nós devemos manter? Mais importante, nós temos que manter um horário mais ou menos sempre o mesmo de acordar. Podemos variar até 1 hora desta questão do horário. É muito difícil, eu sei, porque nós, dos adultos, também queremos dormir. Também queremos férias, mas não é? para eles é mesmo muito importante. Depois, não temos que estar rigorosamente preocupados exatamente da hora estratégica do almoço, do jantar, dessas coisas todas aqui pelo meio, porque eles vão ter os ritmos deles e as brincadeiras deles e isso não é tão relevante. Mais importante, a rotina da ida para a cama é muito importante e é aí que frequentemente se encaixa a leitura. Okay? Eu sei que a leitura pode ser um exercício feito em qualquer momento, em qualquer ponto do dia, mas nesse momento em que nós vamos deitar os nossos filhos é realmente uma transição importante, porque nós partimos da brincadeira, da imaginação para o descanso e só isso é possível com o estarmos quietos, parados com um livro, porque ler um livro implica um certo foco, uma certa concentração, o estar quieto. E essa transição é mesmo muito importante. Portanto, ler um livro é ótimo para a rotina de dormir. Além das dicas de como mantermos a rotina no verão, temos as dicas de livros, como escolher um livro. O que é que um pai tem de saber na altura de escolher um livro? Tem que saber a idade para a qual é dirigido o livro e tem que saber se o tema interessa ou não interessa ao seu filho. E isso nada melhor que um pai para saber. Ok. Depois, ao longo do período das férias, qual é a importância que a leitura tem, por exemplo, numa transição escolar? Alguém que vai entrar na primeira classe ou está a fazer uma mudança de ciclo, a leitura durante o verão é fundamental? Não só para quem está a fazer uma mudança de ciclo, não é? Porque o que nós estamos a exigir quando estamos a ler para uma criança ou pomos uma criança a ler, não é? Porque quando eles finalmente já leem, é relembrar-lhe daquele momento de foco, não é? Porque uma criança que vá pela primeira vez para a escola, ela nunca teve sentada obrigada a uma secretária a ouvir um conteúdo. Portanto, esse exercício de calma é importante para a escola. Se a criança já lê, o exercício de revisitar as letras, as sílabas, os conteúdos, os contextos, a interpretação do texto é muito importante. Assim se mantém a literacia no verão. Também, a Joana é uma devoradora de livros. E uma das coisas que eu gosto de fazer com as minhas filhas é devorar várias vezes o mesmo livro e fazer com que aquela história sejam várias histórias. Isto é ou não é muito divertido e importante? A questão da imaginação na leitura. Sim, nós podemos revisitar um livro de inúmeras vezes e destacar eventos diferentes do mesmo livro de diferentes prismas. Isso é muito importante. Por outro lado, o que nos diz a ciência é que o facto de nós lermos a mesma história vezes sem conta à mesma criança tem um impacto muito importante na cabeça da criança. Sim, e por isso é que eles nos pedem uma e outra vez a leitura do mesmo livro, porque é securizante ter acesso ao mesmo conteúdo uma e outra vez. A história tem aquele ritmo, os maus são aqueles maus, os bons são aqueles bons, a aventura é aquela, o desfecho é este. Isto é altamente securizante de uma criança. Uau! Eles gostam da repetição. E essa repetição dá-lhes segurança. Muita. Tal como as rotinas.
Acho que já ficou mais do que esclarecido que as rotinas são muito importantes manter durante o verão e que a leitura tem de fazer parte do nosso verão, não é? Joana, Sempre. muito Da nossa obrigado. vida. Da nossa vida, sempre. Da nossa vida. Muito, muito obrigado, Joana. Foi uma Nada. aventura muito divertida. Muito obrigado por esta conversa tão boa e pela partilha de dicas tão importantes. E vocês já sabem, se gostam deste tipo de vídeos, é muito fácil. Façam um like. E se tiverem dúvidas, podem partilhar nos comentários que vão ter resposta. Espero-vos no próximo vídeo.